Olá, torcedor e torcedora do nosso Esporte Clube Bahia, seja bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal. Inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Nós temos sempre novidades aqui, pelo menos umas 2 novidades por dia, às 7 da manhã e ao meio-dia, sobre o nosso Esquadrão de Aço. Este canal é dedicado exclusivamente ao Esquadrão de Aço e eu conto com você para divulgar os nossos vídeos, para fazer os seus comentários. Inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Vamos então a notícias sobre o nosso Esporte Clube Bahia. Tenho aqui 3 notícias para vocês. A primeira notícia: lista do Bahia na Copinha tem 10 jogadores contratados em agosto. Vamos ver então essa lista aí desses 10 jogadores que foram contratados em agosto. Bahia que se prepara também aí, além da temporada de 2023 para a Série A, temos já no início aí do ano a Copinha e tem também o Campeonato Baiano que tem início no dia 11 de janeiro, ok? Vamos então à nossa segunda notícia. O goleiro desejado pelo Bahia, que ele quer seguir na Europa, é um goleiro do Benfica, o Elton, pelo que consta aí, por notícias aí, a partir de notícias do um jornal português aí, deixa claro que o Elton quer continuar na Europa, pelo menos por enquanto. Nós vamos falar sobre este goleiro, mas o Bahia já trouxe o Marcos Felipe, tem a proposta de um goleiro equatoriano, tal. O Bahia vai investir em goleiros também, além de centroavante, além do sistema defensivo, e formar um bom time para 2023. A terceira notícia: o Bahia volta a investir mais de 4 milhões em reforços após 3 anos. Faziam 3 anos que o Bahia não investia aí mais de 4 milhões em reforço, e agora com o City Group, o Bahia está aí com toda a força no mercado da bola. Então vamos à nossa primeira notícia sobre o nosso Esquadrão de Aço. Nossa primeira notícia sobre essa lista aí da Copinha. Lista do Bahia na Copinha tem 10 jogadores contratados em agosto. 1/3 do elenco que jogará a competição mais importante do calendário de base ainda não teve sequência em jogos oficiais pelo Esquadrão de Aço. Então vamos lá. Essa notícia está no scbahia.com. O Bahia já confirmou sua lista de 30 jogadores que representarão a camisa tricolor na Copinha de 2023. Dentre eles, 10 atletas possuem cerca de 4 meses de clube, segundo suas inscrições no BID da CBF. No final da janela de transferência de agosto, o Bahia teve inúmeros jovens atletas que foram regularizados no BID como jogadores tricolores, alguns deles para categorias mais jovens e outros para o sub-20. Os reforços para a base, muitas vezes, tiveram a participação do ex-diretor de futebol Eduardo Freeland, sobretudo aqueles que vieram de equipes do Rio de Janeiro. Na época, os jogadores chegaram após o fim da participação do Bahia no Brasileirão Sub-20 e, teoricamente, reforçariam o elenco para a disputa da Copa do Brasil Sub-20 em setembro. Porém, o Bahia foi eliminado na estreia do torneio de mata-mata no final de setembro. Dessa forma, 1/3 do elenco tricolor na Copinha ainda não teve sequência de jogos oficiais pelo Sub-20 do Bahia, fora os amistosos que vêm sendo disputados contra times e seleções do interior. Então veja quais são os jogadores que estão aí nessa lista. O lateral Igor, de 2004, e os atacantes Jordan e Léo Guerra, de 2003, foram contratados pelo Bahia após saírem das divisões de base do Vasco da Gama. No caso de Jordan, ele veio por empréstimo do Ceará após uma passagem discreta no Sub-20 vascaíno. Os demais foram formados no clube carioca. O Vitor Miller, de 2024, é um volante
que saiu da base do Flamengo para assinar contrato com o Bahia. Sua trajetória teve como destaque o ano de 2017 pelo Sub-20 flamenguista, com 31 jogos. O atacante Kennedy Anderson, de 2004, foi contratado em definitivo após o fim do seu contrato no Fluminense. Já o Gabriel Matos, de 2004, também um atacante, está no Bahia emprestado pelo Falcon de Sergipe, após ter atuado para a equipe Sub-20 sergipana em 2022. Ainda no ataque, o Guilherme Brito surgiu na base do Barcelona de Ilhéus, passou pelo Camaçariense na Copinha deste ano e foi contratado pelo Palmeiras. Ele é de 2003. Ele veio ao Bahia depois de apenas 2 partidas no Sub-20 palmeirense, acertando sua saída do clube. Do futebol gaúcho vieram o zagueiro Luiz Rodrigo, de 2003, que passou pelo São José antes de defender o Bahia. E o volante Lustosa, também de 2003, ex-base do Grêmio, e que jogou partidas da Série D pelo São Luís em 2022. Por fim, Marcelo, de 2003, é um defensor emprestado pelo Serra Macaense, do Rio de Janeiro, que está no clube desde o final do mês de julho. Então aí estão os 10 jogadores que vão disputar a Copinha aí e que foram contratados em agosto. Ok? Você gostou aí dessa lista? Qual a sua opinião que você tem sobre esse assunto? Vamos então a mais um assunto. O goleiro desejado pelo Bahia, ele quer seguir na Europa, diz o jornal português, trata-se do goleiro Elton. Vamos então falar sobre esse goleiro. A Bola, o jornal português, publica a intenção do goleiro de encontrar uma equipe na Europa. Ele não tem intenção de deixar a Europa. Nos últimos dias, jornais portugueses destacaram o interesse do Bahia pelo goleiro Elton Leite, do Benfica, mas o arqueiro não teria o tricolor de aço como seu plano A para este momento. Mesmo o jornal que publicou interesse tricolor, o popular A Bola de Portugal, também afirma que o goleiro estaria resistindo a um retorno para o futebol brasileiro nessa altura da carreira, vivendo sua 5ª temporada na Europa. O jogador mantém-se firme na intenção de apenas deixar o Benfica se for para se manter na Europa, diz o jornal português. Apesar da resistência do arqueiro, a publicação também destaca que o técnico Renato Paiva mantém seu interesse em tê-lo no elenco de 2023 e que o Bahia continua trabalhando pela contratação. É possível que ele chegue no Bahia, mesmo assim não tendo a intenção, no primeiro plano, mas de repente possa ser que ele pinte no Esporte Clube Bahia. Vamos aguardar. Então, a notícia que temos é que ele não tem interesse de sair da Europa agora. A terceira notícia é sobre o investimento do Esporte Clube Bahia, considerando esses últimos 3 anos, há 3 anos que o Bahia volta a investir mais de 4 milhões em reforços. Após 3 anos, o Bahia volta a investir mais de 4 milhões. E isso vai acontecer muito mais, porque agora o Bahia, com o Grupo City, tem toda a força no mercado da bola, também aí disputando inclusive com grandes clubes do futebol brasileiro. Então vamos então a essa notícia aqui. Bahia volta a investir mais de 4 milhões em reforço após 3 anos. Em nova realidade, o esquadrão já triplicou o recorde de compra mais cara da sua história. Antes mesmo da virada do ano, o Bahia quebrou 2 vezes os seus recordes de contratações mais caras da história do clube. Em comparação com épocas passadas, o clube não protagonizava uma compra de 4 milhões há 3 anos,
Com mais de 20 milhões já investidos em 3 atletas que estão devidamente acertados, o tricolor em uma nova realidade passa a ser um dos grandes compradores da América Latina a partir de agora. Veja como mudou o patamar do Esquadrão de Aço, né, com a chegada do Grupo City, né, com o Bahia SAF. O jogador adquirido com mais baixo valor, entre eles o zagueiro Marcos Vitor, do Ceará, que chegou ao Esquadrão custando 3,9 milhões. Biel, do Fluminense, está comprado por 10,5 milhões, enquanto Christian, do Atlético, foi acertado por 15,4 milhões. Isso aí foi o maior valor. Esses dois aguardam apenas o anúncio oficial. Inclusive, já o Christian está chegando esta semana aí, pós-Natal, para o Esporte Clube Bahia. As últimas compras de 4 milhões, só para você ter uma ideia, foram o seguinte: olhando para o passado, a última vez que o Bahia havia acertado uma negociação com valor de 4 milhões foi no final de dezembro de 2019, há exatos 3 anos. Na ocasião, o Bahia comprou 40% dos direitos do Clayson por 4 milhões. O Clayson que, na verdade, não fez o que se esperava no Esporte Clube Bahia. Depois foi emprestado, inclusive, ao time do Mato Grosso. Então, o Bahia, na verdade, de certa forma, teve, digamos assim, praticamente um certo prejuízo com a compra do Clayson. Ele não, como disse, não vingou no Esporte Clube Bahia. Se esperava muito dele, foi o mais caro para a época, e então não vingou. Mas isso já são águas passadas, Vamos então mais ainda. Aliás, no mesmo ano de 2019, o Bahia vivia seu momento de mais gastos em contratações na história do clube até aquela época. Ao longo de 2019, o Esquadrão também havia acertado outras compras com valores altos, bem como, por exemplo, Juninho por 5,6 milhões, que a princípio aí deu um trabalhão no Esporte Clube Bahia. Na verdade, os torcedores não gostaram muito, depois se revelou um bom jogador, E também o Fernandão foi adquirido por 4,5 milhões. Por sua vez, o zagueiro Juninho era a contratação mais cara da história tricolor até a chegada do City Futebol Group e seu investimento bilionário no futebol do Bahia. Todos eles acabaram sendo questionados pela torcida, como eu destaquei, por não entregar o nível de desempenho que se esperava. No caso do Clássico foi um absurdo, foi um absurdo, e terminou que o Bahia não quis ficar mais com o Clayson, mesmo depois que ele voltou de empréstimo, aí, e aí o Bahia se desfez do Clayson. Então, no ano de 2019, o Esquadrão também havia comprado Moisés e o Wanderson por 1,7 milhão cada um, ambos altamente também questionados. O Moisés até que foi um bom, assim, de certa forma, assim, deu um resultado para o Bahia. O Wanderson nem se fala sobre esse jogador. Portanto, olha aí a diferença do Bahia antes e pós Grupo City. Porque o Bahia está começando com o Bahia SAF, e já mostrou uma grande força no mercado da bola. É isso aí, dê a sua opinião sobre esse assunto. O que é que você acha? Quais as suas expectativas para o Esporte Clube Bahia no que diz respeito à temporada de 2023? O que é que você acha? Se com o Grupo City de fato a coisa vai mudar, Dê a sua opinião, que é muito importante. Também dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. E também
não deixe de compartilhar, compartilhe esse nosso vídeo para seus amigos, para suas amigas, divulgue o nosso canal Arquibancada JNS Futebol para seus amigos e amigas e até o nosso próximo vídeo.